Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. E atendendo aos pedidos dos inscritos, no vídeo de hoje falaremos sobre as ações da Vivel, né? Que estão apanhando com força, né? Só no pregão de hoje, como vocês podem ver aí na tela, as ações caíram mais de 4% e fecharam em R$ 1,42. No pregão anterior, caiu mais de 6%, ou seja, em 2 pregões acumula uma queda de mais de 10%, né? Estaria a Vivel querendo acompanhar as empresas memes da bolsa, doido? Vamos ver o que está acontecendo aqui com a Vivel, né? Porque essa queda toda aqui, vamos entender um pouco essa questão aqui da Vivel, tá? Mas antes eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Se gostar, deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora entender toda essa questão da Vivel aqui, tá? E lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, as ações da Vivel nos últimos 12 meses já caíram mais de 83%. Do negócio tá feio. As ações que já chegaram nas suas máximas ali, passar de R$ 26, né? E aqui a gente vê um dado interessante, que é o dividend yield próximo de 10%, mas não se iluda, né, com esse yield aqui. Inclusive, né, eu vou frisar essa questão do yield aqui um pouco mais adiante, porque é algo aqui que eu não concordo, principalmente devido aos problemas que a empresa vem passando, né? Eu não vejo uma empresa com problemas, né, se dando ao luxo de distribuir dividendos. Tem que primeiro resolver o problema, doido. Que é isso? Tu tá cheio de dívida, e tu fica aí, né, esbanjando dinheiro. Não, não é assim que acontece. Primeiro vamos resolver a questão do passivo, tá? E aqui a gente vê no gráfico como que ficou a cotação das ações da Vivel no pregão de hoje, caindo aí 4,05% e fechando em R$ 1,42. Bom, para quem ainda não sabe, a Vivel é uma empresa nova na Bolsa de Valores. Ela lançou suas ações, fez o seu IPO aí nessa última leva que tivemos ali. E a Vivel entrou nesse pacote de IPO aí. E qual era a estratégia da companhia? Crescer em larga escala inorganicamente. Então a Vivel fez diversas aquisições, como vocês podem ver aí. E a companhia atua em 4 segmentos do setor de saúde, né, que é hospitais e clínicas, né, um portfólio completo de medicamentos e materiais hospitalares com alcance nacional e alto nível de serviço, também vacinas de laboratório. Também atua no varejo, né, vendendo aí os seus produtos, né, na indústria de produtos hospitalares e itens de cuidado e higiene, além de produtos da marca própria para os grandes varejistas do Brasil, e também serviços, com a plataforma de serviços, soluções e manipulações estéreis, entregas em todo o Brasil e ampliação de serviços ao cliente. Então isso aqui é o portfólio da companhia. Tem algumas empresas conhecidas aqui, né, como a Mafra, como a Cremer, algumas companhias aqui conhecidas no mercado. Bom, para entendermos o que está acontecendo com a Vivel e consequentemente com a performance das suas ações, eu peguei aqui o último resultado que a companhia divulgou, né, que é o terceiro trimestre de 2024 e também os 9 primeiros meses de 2024. Aqui a gente vê o seguinte, uma empresa que gera bastante receita, né, próximo aí de 3 bilhões de reais no trimestre, né, e nos 9 primeiros meses uma receita que superou 8,600 bi. Então a gente já vê aqui que não é uma receita baixa, tá? Cresceu 3,8% no trimestre e 5,9% nos 9 primeiros meses. Essa aqui foi a variação. A companhia teve um lucro bruto positivo de mais de 391 milhões de reais, porém com uma queda aí de 8,2%. Aqui a gente já começa a entender um pouco, tá? A margem bruta da companhia também caiu 1,7 pontos percentuais e na comparação dos 9 meses aí caiu 2,4 pontos percentuais. O EBITDA ajustado da companhia foi positivo, pouco mais de 146 milhões de reais, porém aqui já tá um detalhe aqui, um dado que já nos mostra aí o porquê da performance das ações da Vivel aí nos últimos meses, tá? Uma queda de 41,5% no EBITDA ajustado da companhia, isso aqui na comparação trimestral, mais de 35% na comparação dos 9 meses. A margem EBITDA ajustado foi positiva de 5%, aqui também nos mostra que está bastante apertada a margem da companhia, também com queda de 3,8 pontos percentuais e 3,5 respectivamente, aí falando de trimestre e também dos 9 primeiros meses. Agora a gente já vê o seguinte,
Lucro líquido da companhia não houve, foi um prejuízo, tá? De pouco mais de 237 milhões de reais, revertendo o lucro do trimestre anterior. E também na comparação dos 9 primeiros meses, ela reverteu um lucro que superou aí 98 milhões de reais para um prejuízo que superou 322 milhões de reais. O lucro líquido ajustado da companhia também não teve, foi um prejuízo que superou 55 milhões de reais, também revertendo o lucro de pouco mais de 70 milhões do mesmo período do ano anterior, tá? Então isso aqui é o seguinte, nós estamos falando da comparação trimestral de um ano para o outro e também na comparação dos 9 primeiros meses de um ano para o outro, tá? Para ficar bem claro aqui. Aqui tem um dado positivo com relação à geração de caixa, né? Que foi muito positivo aqui, mas vocês verão aí que teve aí alguns efeitos não recorrentes, tá? Com a geração de caixa livre de pouco mais de 506 milhões de reais, aqui eles citam uma alta de 378,5%. A companhia mostra um ROIC de 11,3%, que também foi impactado por efeitos não recorrentes, e o endividamento, a gente vê aqui uma alavancagem de 3,14 vezes, só que essa aqui, vocês vão ver essa questão da alavancagem, que ela não é só isso, ela é um pouco maior. Aqui a gente vê no detalhe de cada segmento a receita líquida da companhia, e vocês podem ver aí que o segmento de hospitais e clínicas é o que gera mais receita para a companhia, tá? Cresceu 4,2%, superou aí 2 bi e 100. Laboratórios gera uma receita aí próximo de 300 milhões, né? Arredondando o varejo, superando aí 250 milhões. E serviços, 227 milhões de reais. Essa parte do serviço aqui, e já citamos aqui a receita bruta, né? Que se aproximou aí de 3 bilhões de reais. E aqui a gente vê o que impactou no resultado da companhia, o que vem fazendo a empresa apanhar tanto, tá? E essa aqui é apenas uma parte, tá? Os altos custos operacionais da empresa, as altas despesas, né, gerais e administrativas também. A gente vê aqui, ó, que só despesas com vendas cresceu 54,3%, mais de 100 milhões de despesas com vendas. As despesas gerais e administrativas cresceu também 19,3%. E tudo cresceu aqui, ó. Se você ver aqui outras receitas e despesas crescendo mais de 2.955%. Isso aqui são despesas e receitas que eles não conseguem trazer no detalhe, tá? Então por isso que eles colocam aqui outras receitas e despesas. Aqui a gente vê a depreciação e amortização, isso aqui inclui pagamento de dívida, tá? Ficando aí em 68.981.000 reais, crescendo também 23%. Num total de despesas que quase se aproxima aí de 600 milhões de reais, crescendo 120,8%. Então, não tem como, né? Se a empresa mais que dobra a sua despesa, aí o resultado dela não vai ser um resultado bonito, tá? Total de despesas ex não recorrentes e despesas gerais e administrativas cresceram aí 38,1%. Aqui nós vemos aqui já o que a empresa mostra, né, como não recorrente. Aqui teve perda pela não recuperabilidade de ativos, né, de 110 milhões de reais, pouco mais que isso. E teve também provisões para perdas de estoques. Então isso aqui é muito ruim para a companhia. Agora aqui a gente começa a ver a parte mais feia, né, da companhia, que é a questão do seu endividamento, que é o que está causando toda essa pressão nas margens da companhia e tá fazendo o mercado bater, porque a dívida da companhia tá muito alta, tá, gente? Muito alta as dívidas da Vível. Doido, isso aqui pode virar uma recuperação judicial? Se fugir do controle da companhia, pode sim, né, se transformar aí numa recuperação judicial. No futuro aí, próximo, a companhia pode se ver obrigada a pedir recuperação judicial, porque a gente vê o seguinte aqui, ó. Apesar da maior parte dessa dívida ser debêntures, mas a gente vê aqui que a questão de empréstimo, né, as dívidas com empréstimos e financiamentos se aproxima de R$500 milhão. Mas debêntures tem financiamento, a empresa está fazendo algumas manobras aqui para reduzir a alavancagem, né, no que se refere a debêntures. Mas a gente vê aqui, ó, uma dívida líquida superando aí 2 bi e 100, né? Só que vocês verão que essa alavancagem não é só isso, tá? Essa alavancagem aqui não é só isso. E a gente vê aqui que a companhia dispõe de um caixa, né, e aplicações financeiras de 1.790 bi. Isso aqui é o que está dando um certo fôlego para a companhia, né? A companhia encerrou
o mês de setembro com essa disponibilidade aqui. Agora um detalhe muito importante aqui, que é o que deixa o negócio ainda mais preocupante com relação da Vivel, que é o cronograma de amortização, tá? A alavancagem da companhia no encerramento do período foi de 3,14 vezes, né, como citado anteriormente. Adicionalmente, as aquisições de companhias geraram obrigações futuras de pagamentos que podem se materializar integral ou parcialmente, né? Só que aqui, ó, em 30 de setembro de 2024, a expectativa de saldo a pagar em função de M&As era de 729 milhões de reais com o cronograma conforme tabela abaixo, ou seja, é muita coisa só com M&As. A companhia ela veio para a bolsa com essa estratégia de crescer de maneira inorgânica, fez muitas aquisições e agora ela tá com todo esse passivo aqui, né? Ou seja, se aproximando aí de 1 bi só com M&As, tá? Considerando o saldo de M&As a pagar, a alavancagem da companhia é de 4,22 vezes, ou seja, ela divulga aí 3,14 vezes, mas não é apenas isso, o mercado está enxergando essa alavancagem de mais de 4 vezes e não tem jeito, o mercado vai bater. Porque que acontece? Se ela não conseguir manter esse passivo sob controle, ela vai precisar começar a se desfazer de ativos para começar a amortizar essa dívida aí, começar a reduzir essa alavancagem e ter fôlego, tá? E aqui a gente vê que é bastante crítico, ó, o cronograma de amortização dessa dívida. A gente vê aqui, ó, a amortização de dívida no curto prazo ela vem só aumentando, ó. 2024 já passou, né? 2025 quase 300 milhões, já 2026 é quase 1 bi para a companhia amortizar. E só de M&As a gente vê aqui, ó, 2025 117 milhões, pouco mais que isso. 2026 160 milhões, 2027 202 milhões e 2028 que começa a aliviar um pouco, tá? Um passivo total superior a 4 bi e 600. Então, é muito alto o endividamento da companhia, tá? E aqui ela não considera o pagamento de derivativos. Então é isso aqui que está fazendo o mercado bater nas ações da companhia. Como eu citei aí no decorrer do vídeo, que a companhia estava se mexendo aí para tentar reduzir o seu passivo com relação às debêntures, né? Ela soltou aqui esse fato relevante dias atrás, informando o seguinte: que o Conselho de Administração havia aprovado aí a abertura do primeiro programa de recompra de debêntures da companhia para manutenção em tesouraria ou posterior alienação ou cancelamento nos seguintes termos e conforme anexo H à resolução da CVM. E aqui ela menciona a quantidade de debêntures, né, que é uma aquisição no montante total de até 150 mil debêntures em circulação, independente da emissão. E o prazo máximo para a realização da operação ora autorizada é 31 de dezembro de 2025, ou seja, até 2025 ela vai recomprar essas debêntures aí, deixar lá em tesouraria e posteriormente aí ela vai cancelar essas debêntures aí. Então a companhia está fazendo isso aqui, né, para tentar reduzir o seu endividamento. O programa de recompra de debêntures visa otimizar a gestão do passivo financeiro da companhia, representando mais uma ferramenta para a gestão do seu endividamento. E voltando lá na questão do dividend yield, né, que eu havia mostrado lá mais de 9% de yield, a gente vê isso daqui, ó. A companhia pagou o dividendo em dezembro, né, de 13 centavos, pouco mais de 3 centavos por ação. Ou seja, os acionistas aí receberam o seu dividendo, só que eu não me conformo com esse trend. Eu como investidor, se eu fosse um investidor da companhia, eu preferia 1000 vezes a companhia utilizar o dinheiro para resolver a sua questão do seu passivo, né, ou fortalecer o seu caixa, do que distribuir dividendo. A gente já viu empresas fazerem esses movimentos aqui e depois lá na frente pedir recuperação judicial. Por quê? A gente vê ali no cronograma de amortização que a quantidade, o valor ali, né, a ser amortizado é alto ali no curto prazo, e a companhia distribuindo dividendo. Nós já vimos empresas fazerem isso daí e o resultado foi recuperação judicial, né? Como por exemplo a Oi. A Oi, né, lá enforcada e distribuindo altíssimos dividendos, né? Era a vaca leiteira da época. O que aconteceu com a Oi? Praticamente não existe mais, né? Então assim, é um modelo de negócio muito bom. A empresa fez muitas aquisições, essas aquisições geram resultado para a empresa, só que o passivo ficou muito alto, a taxa de juros está batendo muito, né? Porque é muito ruim, né, quando a companhia se endivida e a taxa de juros ela sobe, então o carrego da dívida fica muito difícil, né? E é exatamente isso que está acontecendo com a Vivel, tá?
É algo para se preocupar? É algo para ficar de orelha em pé, tá? Não se preocupar tanto assim se a empresa vai vir pedir uma recuperação judicial, porque o passivo total da companhia se aproxima aí de 4 bilhões de reais. Por enquanto, eu vejo isso aqui sob controle, tá? Mas é bom ficar atento aí, né? Não sei se seria ideal aí uma empresa para se posicionar por curto prazo. Eu particularmente prefiro acompanhar assim, olhando, estudando a empresa, né? Acompanhando os movimentos dela, do que se posicionar, acompanhar posicionado, né? Beleza? Mas aí vai da estratégia de cada um. É um ativo que se tornou muito arriscado, né? Eu acho que dificilmente, né, no médio prazo essas ações voltam para suas máximas, só se a empresa resolver o seu problema aí e nós estiver dentro de um cenário aí muito pujante economicamente falando, né? Aí quem sabe, mas a princípio muito difícil, tá? A empresa está numa situação difícil e ainda assim distribuindo dividendo. Eu não entendo esse negócio aqui, mas é um case sim para ficar de olho, porque ela está num setor bom, mas difícil, né? Porque é um setor de saúde. É um setor bom, mas um setor muito difícil. A empresa tem que ficar fazendo provisões, né? E tem altos custos. Se bem que os altos custos da companhia, muita coisa aí está atrelada a M&As, né? Mas o operacional da companhia, vocês viram aí que está muito caro para a empresa manter esse operacional. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!